Senhoras e senhores telespectadores do canal 17, UniTV, muito boa tarde. É com grande alegria que, nesse momento, iniciamos o programa do Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar todas as quartas-feiras, nesse horário. No programa de hoje, temos o orgulho de receber como convidada a professora Cristina da Fonte Pontes, membro efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. A professora Cristina Pontes investe em pesquisas históricas, enfocando o resgate da memória cultural de nossa cidade. Muito boa tarde, professora Cristina Pontes. É um prazer muito grande tê-la conosco no programa. Uma boa tarde, Carlos Mônaco, uma boa tarde a todos. Também é com grande satisfação que eu estou aqui recebendo esse convite do Grupo Mônaco de Cultura junto à UniTV. Muito obrigado. Fale-nos um pouco a respeito de sua vida, da sua trajetória. Bom, quem é Cristina Pontes? Cristina Pontes é uma professora com formação, com graduação em arquivo, em História da Arte, em outros cursos de especialização, mas, no momento, o coração como historiadora e poetisa. Pois não. Nascida e criada aqui em Niterói, na cidade de Niterói, com 46 anos, e com um privilégio enorme de poder estar contribuindo enquanto cidadã para todas as pessoas que nos assistem, né? Funcionária pública que sou, né? Participo de alguns eventos da cidade, sempre procurando trazer a público, né, algumas noções para valorizar a história da cidade de Niterói. Tenho recebido algumas moções e algumas medalhas como reconhecimento desse trabalho, que para mim é uma grande honra, e nesse momento invisto em pesquisas históricas, e focando sempre o resgate da memória cultural da nossa cidade de Niterói. Nós que somos do Grupo Mônaco, acompanhamos a sua bela trajetória e aplaudimos de pé todas as suas iniciativas, Cristina. Muito obrigada. Quando e como ingressou no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói? Gostaria de saber algo a respeito. Bom, foi muito interessante porque em 2005 eu estava na gestão responsável pela direção-geral da Unidade Municipal de Educação Infantil Alberto de Oliveira, uma escola do município que fica no centro de Niterói. E, durante o período da gestão escolar, eu me deparei com alguns documentos primários que fazia lembrar da história e da aquisição do terreno, da compra do terreno para a construção daquela unidade. Documento primário não pode ser perdido, a gente tem que preservar. E, com isso, eu fui procurar o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói para saber como que eu poderia fazer, né, contribuir com essa preservação desse documento e aprimorar a pesquisa. Conheci o professor Salvador Mata e Silva, que muito me ajudou, porque, durante as pesquisas, fomos descobrindo juntos a importância do prédio, porque o prédio onde ainda funciona esse jardim de infância, junto ao Colégio Liceu, funcionou a primeira escola, primeiro colégio de aplicação da cidade de Niterói. E a população e a cidade de Niterói não sabe desse fato, não reconhece a importância que essa unidade de educação tem para a cidade. Comecei a fazer as pesquisas, isso em 2005. Quando, no decorrer delas, eu fui procurar
por alguns arquitetos do DEPAC. DEPAC é o Departamento de Patrimônio Artístico e Cultural aqui da cidade de Niterói. Os arquitetos, eles precisavam tombar esse prédio, porque era o único no estilo arquitetônico e que funcionava desde da sua origem como escola. E eles não tinham tempo de fazer a pesquisa histórica para poder respaldar esse processo de tombamento. Quando eles me procuraram, eles souberam dessa pesquisa e perguntaram se eu não poderia ajudar, né, a contribuir montando esse processo. Nesse momento, eu também tenho que agradecer à professora Sônia Saturnino, que também é do Instituto Histórico Geográfico de Niterói e que fazia parte do Conselho Patrimonial da cidade, e que acompanhou todo esse processo, onde a minha pesquisa foi levada, fez parte desse processo de tombamento, e hoje a escola ela é tombada pelo patrimônio da cidade. Porém, eu não poderia ficar com a pesquisa sem publicar. Aí veio o primeiro desafio: como publicar um livro? Salvador, mais uma vez, me ajudou e consegui a primeira publicação, né, de caráter independente, né, a capa bem rudimentar, um desenho da minha filha, que foi aluna, inclusive, dessa unidade municipal, né, cujo patrono, Alberto de Oliveira, um nome muito importante, o poeta, né, parnasiano, de extrema importância. E foi a primeira conquista, foi a publicação desse livro, e, através desse, outras portas se abriram. Em 2006, já fazendo parte de alguns cursos, algumas palestras, participando ativamente de reuniões já junto ao Instituto Histórico Geográfico de Niterói, que acontece sempre nas primeiras quintas-feiras de cada mês, participando como convidada. O professor Salvador me fez um convite para concorrer como sócia honorária. Eu me inscrevi, apresentei a minha proposta, fui aceita e começou a minha trajetória. Logo em seguida, depois veio o convite para me tornar sócia efetiva. Isso já foi em 2007, né, como sócia efetiva. E aí veio mais um outro desafio. Além dos artigos, das pesquisas, de outras publicações que se sucederam, veio o desafio maior, que foi coordenar o curso de História do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, que acontece todos os anos, no primeiro semestre, né, já desde 2009, que eu venho organizando esses cursos, como segunda secretária da diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Realmente, esse trabalho que o Instituto Histórico vem fazendo, a realização desses cursos, tem tido uma repercussão muito favorável no meio cultural de nossa cidade. E a professora Cristina Pontes falou em dois nomes que realmente são respeitados aqui no meio cultural, que é o professor Salvador Mata e Silva, como também a professora Sônia Saturnino Braga. Falou também sobre o poeta parnasiano Alberto Oliveira, que evidentemente na história literária do nosso país. E esse trabalho que a Cristina Pontes lançou em 2007 foi justamente no ano que se comemorava o ano do sesquicentenário de nascimento desse grande poeta brasileiro. Parabéns por todo esse trabalho, Cristina. Bom, você nos falou a respeito da sua participação no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, e nós queríamos também saber
das instituições socioculturais que atualmente você participa, além do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Bom, no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, eu participo, né, como segunda secretária. O primeiro secretário é o professor Heraldo Mesquita, que coordena junto comigo, né, o curso de História. Eu participo também, né, como sócia correspondente da AGLAC, que é a Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, em São Gonçalo, e contribuo com muita satisfação com a fundação. Eu sou sócia fundadora, junto do professor Heraldo Mesquita, do Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim. Entre outras instituições que eu participo enquanto convidada para assistir palestras, para assistir algumas reuniões, até com relação ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Eu já atravessei, né, a Baía de Guanabara, já não estou mais só na cidade de Niterói. Eu já estou participando de algumas palestras, de alguns encontros do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, que para mim é uma grande satisfação. E pelos comentários que eu ouço por parte dos seus membros, a sua contribuição, a sua presença no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói vem enriquecendo muito a instituição. Eu sei de suas diversas atuações. Você realmente é uma figura, uma personagem que participa, tem participado de vários conselhos editoriais e etc. Poderia me dizer, falar algo a respeito dessas suas atuações, além do conselho editorial da revista Sabor da Escola da Fundação Municipal de Educação? Bom, esse foi o primeiro desafio, né? Meu primeiro desafio foi poder fazer parte como membro do conselho editorial da revista Sabor de Escola, né? Que eu posso mostrar para vocês aqui. Foi o primeiro desafio, onde eu comecei a ter contato com diversos artigos de colegas da própria Fundação Municipal de Educação, que enviavam para a gente, para todo o conselho, para apreciação. Esse foi o primeiro desafio. Seguindo esse desafio, eu pude também participar como coordenadora do programa de exibição de filmes e curta-metragens do primeiro salão de leitura da cidade de Niterói, que para mim foi uma honra, né? Primeiro, por estar participando do primeiro salão de leitura de Niterói, e segundo, por poder estar participando enquanto coordenadora da parte, né, da exibição de filmes e curta-metragem. Fui coordenadora, junto à Fundação Municipal de Educação, de outros setores, como da questão da nutrição, que é uma grande importância com relação à preocupação da saúde e da educação alimentar dos nossos alunos. Fui coordenadora de programas e projetos especiais em educação, cultura e arte, dentro da Secretaria de Educação. Assessorei, ajudei muito também ao núcleo de educação ambiental. Essa parte, junto à Fundação Municipal, além da direção da escola que eu já citei, da UMEI, Unidade Municipal de Educação Infantil Alberto de Oliveira, e também, agora, recentemente, durante 2 anos, com a direção da UMEI, também uma educação infantil, professor Nilo Neves, que foi assim, de grande importância por pertencer ao bairro, né, de São Lourenço, e por ter um nome com Nilo Neves, professor Nilo Neves, mais um nome de peso para contribuir com as minhas pesquisas, com as pesquisas da cidade, né? E com a coordenação do curso, que isso aí, sem dúvida, para mim,
É o maior desafio. Eu estou desde 2009, junto ao professor Heraldo. Em 2009, o título do curso foi Niterói nos tempos de Dom João VI. Em 2010, foi o título do curso Patrimônio Cultural e Artístico de Niterói. E agora, em 2011, a proposta que foi solicitada, inclusive pelos cursistas, daí o desafio, que cada vez vem ampliando o número de participantes desses cursos. No início eram 70, 80, no segundo já passavam de 100. E para esse 2011, para esse terceiro curso que eu estou coordenando junto ao professor Heraldo, a temática, o título a gente ainda não tem fechado, mas a temática será sobre os bairros da cidade de Niterói. Num segundo momento, porque nós já tivemos um primeiro, onde nem todos os bairros foram citados, porque não tem tempo suficiente para que a gente possa falar de todos. Então, agora a gente vai falar daqueles que não foram falados no primeiro momento, bairros da cidade de Niterói. Essa é a temática para 2011. Perfeito. Você falou muito bem, e eu aqui fiquei um tanto emocionado ao ouvir o nome do professor Nilo Neves. Eu tive um orgulho muito grande de conviver com o professor Nilo Neves, grande latinista, muito trabalhou pela nossa cidade e também foi homenageado no ano 2000 pelo Grupo Mônaco de Cultura. Realmente uma personalidade que deixou muitas saudades no meio literário, cultural, educacional de nossa Niterói. Cristina, você poderia nos falar sobre qual o seu patrono no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói? Sim, poderia. O meu patrono é uma honra também, né? Eu acho que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê, tem um momento e tem uma história. E o meu patrono no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói é José Antônio Soares de Souza, um grande historiador da cidade de Niterói. Sem dúvida alguma. Sei que ele é patrono da cadeira número 24 e que, aliás, o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói tem como patronos figuras realmente relevantes no meio cultural de nosso país. E o José Antônio Soares de Souza é um deles. Eu solicitei a Niterói Livros, foi o primeiro livro a ser editado, eles me consultaram e eu indiquei o livro da Vila Real da Praia Grande, a Imperial Cidade de Niterói, do José Antônio Soares de Souza, que publicou outras obras, editadas inclusive pela coleção brasiliana. José Antônio Soares de Souza realmente foi um dos nossos grandes historiadores. Honório Hermeto no Rio da Prata, é obra de sua autoria. A Vida do Visconde do Uruguai também é de autoria de José Antônio Soares de Souza e outro. Então, parabéns por ocupar uma cadeira cujo patrono é uma figura notável. Bom, eu queria saber, porque você publicou um livro que teve uma enorme repercussão, chamado O Bonde em Niterói. Como é que foi a ideia do lançamento desse livro, que foi publicado pela editora Niterói Livros, da Secretaria Municipal de Cultura, FAM e Prefeitura Municipal de Niterói? Esse livro também tive a satisfação de fazer o seu lançamento lá no Calçadão da Cultura, e um livro marcante e que muito importante para os historiadores de nossa cidade. Fale-nos a respeito do bonde em Niterói. Bom, quando fala em bonde, eu só tenho 46 anos, mas quando a gente fala da palavra bonde,
As pessoas mais antigas da cidade ou de fora da cidade revivem momentos de muita alegria, uma recordação muito boa de um momento vivido na vida de cada um. O bonde, o meio de transporte que os jovens de hoje, infelizmente, né, não conhecem, um meio de transporte que era um momento de convívio. Quando você pegava o bonde, você convivia com outras pessoas, você trocava histórias com outras pessoas, você possuía nessa sua trajetória, né, nesse percurso, quando você ia de um lugar ao outro da cidade de Niterói a São Gonçalo, você participava de um momento histórico e cultural de diversos momentos, fora as músicas que retratam também a recordação, fora as propagandas que o bonde também fazia, né? Fora a questão, a história do motorneiro e do condutor, que até hoje pergunta quem é o motorneiro e quem é o condutor. Na realidade, quem dirigia o bonde, né? Então, várias histórias, várias recordações, vários momentos que eu pude pesquisar, e essa pesquisa começou uma simples roda de conversa com pessoas que viveram a época onde o meio de transporte era o bonde, que fazia a utilização desse bonde para trabalhar, para passear, para fazer suas compras. E nessas rodas de conversa, as lembranças eram registradas, eu procurava sempre registrar. Em seguida, eu procurei pesquisar um pouco sobre o próprio meio de transporte. Que meio de transporte é esse? Que origem o bonde tem? E fui retratar lá na questão do trem, os trilhos, os tipos de desvios, a questão da parte elétrica do bonde, que no início era puxado a burro, depois é que veio a eletricidade, como que era toda essa questão de fazer andar, onde que os bondes ficavam guardados, né, a garagem, quem fazia a limpeza dos trilhos para o bonde não descarrilhar, e fui pesquisar. Fui juntando as histórias de recordação, fui juntando a pesquisa realmente técnica, teórica do assunto, e até chegar ao livro. O livro, ele fala do O Bonde em Niterói. A capa muito me orgulha, porque é um quadro, ele foi pintado por Péricles Sodré, um amigo também, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, né? Retrata na capa justamente a questão, né, da hoje Rua Visconde do Rio Branco, mas muitos até hoje falam na Rua da Praia, né, que é justamente por onde o bonde passava. E esse livro, ele traz para mim, fruto de uma pesquisa que traz muita afetividade. Momentos de namoros que não podiam acontecer, né, à vista, né, declarado, né, no período em que as mocinhas não andavam sozinhas, quando andavam sozinhas, não podiam trocar olhares, aos códigos secretos que tinha com
os futuros, né, namorados, maridos, esposos, né, o código do guarda-chuva, dependendo da posição que o guarda-chuva ficava de cabeça, né, com a parte para cima ou com a parte para baixo, dizia se ia ter o encontro ou não, se era possível ou não ter aquele encontro. Os alfinetes, quando as mocinhas passavam para poder sentar, e sempre tinham, né, aqueles mais assanhados e que mexiam com as moças, e as mocinhas andavam com alfinetes para poder espetar, e aí tinha sempre um ai, um ui, os estribos, por onde as pessoas, né, os passageiros ficavam em pé, em volta, né, do bonde, para poder saltar, né, correr o risco de saltar com o bonde andando. Então, esse livro me traz muitas recordações boas, recordações essas que ainda tem muito a ser pesquisado, muita história a ser falada do bonde em Niterói. É verdade, realmente o bonde nos deixou assim, eu tenho muitas saudades desse meio de transporte. Cristina, nós vamos parar um pouquinho para o nosso intervalo e voltaremos daqui a 2 minutos para a continuação da nossa entrevista. O Centro de Assistência Judiciária da Universidade Federal Fluminense, CAJUF, foi criado em 1985 e tem como objetivo proporcionar a prática forense aos alunos da universidade e dar orientação jurídica à população de baixa renda. Bom, aqui no CAJUF, primeiro, a gente orienta os alunos, ensina como advogar, como deve elaborar uma petição inicial e também a gente atende a comunidade, fornecendo assistência jurídica gratuita para a solução dos problemas que eles têm. O CAJUF vem enriquecer o que nós aprendemos na universidade, ou seja, a prática jurídica tem essa finalidade de fazer com que nós podemos pôr em prática o que aprendemos na sala de aula. O CAJUF faz parte do Departamento de Direito Aplicado da Faculdade de Direito e está situado à Rua Almirante Tefé, 637, no centro de Niterói. Como nós temos aqui 2 objetivos, prestar um serviço social e também, claro, possibilitar ao alunado trabalhar na prática aquilo que ele aprendeu na teoria, nós trabalhamos aqui dentro do CAJUF com todas as vertentes do direito. O único requisito que a gente impõe para que a gente possa prestar o serviço dentro do CAJUF é rigorosamente esse: a pessoa necessitar de uma assistência jurídica gratuita, não ter condição de pagar um advogado. Ele atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e de 17 às 20 horas. Nós temos aqui plantões diários, de manhã e à noite, exatamente para poder atender aos horários de trabalho. Existe uma equipe de advogados que atende, chamados advogados residentes. Esses advogados residentes estão orientados por professores, né, que coordenam os trabalhos dos plantões. Em mais de 20 anos de atuação, o CAJUF já atendeu a milhares de pessoas, ampliando a sua inserção nas comunidades de Niterói e efetivando o acesso à justiça, condição fundamental para o pleno exercício da cidadania. O CAJUF ele exerce uma importância fundamental na formação dos alunos, né, que é fazer uma conjugação do conhecimento obtido na sala de aula com a atividade prática. Então, ele dá a oportunidade dos alunos de vivenciar na prática os conhecimentos adquiridos, tendo assim, então, a possibilidade de aperfeiçoar aprimorar a sua formação, né? Ao mesmo tempo que ele interage com a sociedade, prestando um serviço que a sociedade é carente e viabilizando, então, que as pessoas tenham uma maior possibilidade de acesso à justiça, cumprindo, então, o papel social da universidade,
que é fazer uma extensão no seu entorno e possibilitar, então, uma transferência de oportunidades e o aproveitamento de toda essa gama de conhecimento e dessa mão de obra que a universidade tem. Retornamos para o segundo bloco do programa Grupo Mônaco de Cultura e continuamos a entrevista à nossa querida historiadora e professora Cristina Pontes. Ela está nos falando a respeito do livro O Bonde de Niterói, uma obra que teve uma enorme repercussão, e gostaríamos de saber da Cristina. Sabemos que a capa do livro é do Périx Sodré, um artista respeitado, um grande nome da nossa pintura. E queríamos saber, Cristina, se ainda existem bondes aqui no nosso município, nosso estado. Ainda existem bondes? Pois é. O bonde, ele ainda existe como meio de transporte no mundo todo. Porém, aqui em Niterói, de nada restou. Para não dizer que não restou, restou apenas alguns trilhos que ficaram cobertos pelas camadas de asfalto, e quem ainda tiver alguma curiosidade, quiser saber, conhecer um pouco de como era o trilho, ainda está em exposição lá em São Domingos, né, exatamente em frente ao campus da UF. Vamos tentar ver se a gente consegue preservar, pelo menos, o trilho, para as pessoas mais novas conhecerem, saber que meio de transporte foi esse de tanta importância, que nos traz tanta saudade. Em Niterói não ficou nenhum bonde. Todos os bondes, eles foram, no decorrer do tempo, eles foram doados, inclusive, grande maioria foi doado para o Espírito Santo. Mas aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a gente ainda tem esse meio de transporte, o bonde. Ele é utilizado como exatamente meio de transporte com um poder enorme turístico, que é o bondinho de Santa Teresa, né? E ainda é preservado, possui um museu muito importante, com muita história para contar, preservada por trás ali na Avenida Chile. Então, aqui na cidade do Rio, nós temos o bonde como meio de transporte, literalmente, para as pessoas, e como o enfoque turístico. Agora, além disso, em outras cidades aqui no Brasil ainda possui o bonde, com características somente turísticas. Tá? Hoje a população cresceu, o asfalto está aí, né? Outros meios de transporte vieram e não souberam aproveitar a importância da questão do trem e do bonde. Lembro-me que no campo de São Bento, por um período, esteve lá um bonde em exposição. Isso há alguns anos atrás. Parece-me, aquilo me deixou assim, parece-me que eu voltava ao passado, à minha infância, à minha juventude. E uma curiosidade, ponto sem réis, tem a ver, a ver alguma coisa com o bonde? Bom, tem a ver sim. Tá? Existiram vários pontos sem réis aqui na cidade de Niterói. Por que ponto sem réis?
R$100 era quanto se pagava para você poder seguir a viagem para uma outra localidade. O único local que preservou esse nome, né, que as pessoas conhecem por esse nome, ponto R$100, é no Fonseca, logo ali, né, no próximo ao bairro São Lourenço, Santana, né, ponto R$100. Por quê? Porque as pessoas de Niterói tinham que pagar mais R$100 para poder seguir viagem no caminho do Barreto, chegando até São Gonçalo. Então, ali o único exemplar que a gente ainda tem conhecendo por esse nome, ponto R$100, que tem origem, sim, com o bonde aqui em Niterói. Está explicado, então, a todos aqueles que tinham essa curiosidade. Então, o ponto R$100 tem muito a ver com a história do bonde em Niterói. E como é que você se sente, assim, em ver sua obra com essa grande repercussão que teve e tem, marcou, né? Como é que você se sente com esse grande sucesso? Bom, é com grande satisfação que eu vejo toda essa obra, né? E é o que eu te falei, a cada roda de conversa, que apenas se fala no título do livro, O Bonde em Niterói, surge sempre uma história a mais para contar. Sempre, qualquer roda de conversa. E tem duas coisas que eu não posso deixar de falar aqui, que com certeza muitas pessoas vão relembrar e vão reviver um pequeno trecho de uma propaganda que era muito comum na época, no bonde. E dizia assim: veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem a seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou-o o rum creosotar. Essa é uma das propagandas. E tinha outra também, muito tradicional. Para a tosse da mamãe e a rouquidão do papai, para a bronquite do netinho e o pigarro do vovô, o remédio é Clindélia de Oliveira Júnior. Oi? Uma outra propaganda que quem viveu, com certeza, lembra dessas propagandas que eram fixadas nos bondes, assim como hoje a gente tem as propagandas fixadas também nos ônibus, né? E uma música, um trecho de uma música que também é inesquecível, que todas as pessoas, todas as rodas de conversa em que eu participo, fazem questão de cantar, que fazia o som da campainha do bonde, para poder saltar. E dizia assim: seu condutor din-din, seu condutor din-din, para o bonde para descer o meu amor. É uma melodia, né? Em 1938, essa melodia é de Alvarenga e Ranchinho, né? E o título dessa música é Seu Condutor. Seu Condutor. Né? E muitas pessoas, até hoje, nas rodas de conversa, fazem questão de cantar essa música, né? E relembrar o carnaval. O carnaval que acontecia no século, né, passado, junto do bonde, o bonde todo enfeitado, as marchinhas que eram cantadas junto ao bonde, ao banho de mar à fantasia, onde as pessoas pegavam o bonde com as suas fantasias, as fantasias de papel, e que depois iam ao mar e ficavam sem, né? O banho de mar à fantasia era a semana anterior ao carnaval. Isso. Mas era sempre com bonde. Sempre com bonde. O bonde estava sempre nessa história, né? Lembro-me perfeitamente disso. Então, quer dizer, o bonde, ele tem essa característica, porque foi um momento de muito romantismo, onde esse romantismo
era retratado através das melodias, das músicas, das marchinhas, do carnaval, isso tudo onde acontecia esse convívio, nos trajetos onde eu estava sentada junto ao bonde, indo de um local para outro. Então, daí a força da recordação, muito boa e satisfatória, muito feliz de se resgatar essa memória do bonde. Você realmente foi uma professora bastante reconhecida e homenageada aqui em nossa... Poderia nos lembrar algumas de suas homenagens, algumas de reconhecimentos que você teve durante toda essa contribuição que você nos prestou? Bom, Mônaco, foram várias medalhas e várias moções de reconhecimento pelo meu trabalho. Tá? Comecei em 2003 com a moção de congratulação da Câmara Municipal de Niterói pela notável eficiência na qual eu dirigia o educandário ao MEI Alberto de Oliveira, isso em 2003. Logo em seguida, eu recebi uma outra moção de aplausos da Câmara Municipal de Niterói, mas pela história memorável e trajetória de sucesso junto à Câmara com o trabalho da coordenação do curso de História do Instituto de História e Instituto de História de Niterói. Isso. Tá? E depois, felizmente ou infelizmente, eu recebi outras moções, mas foi devido ao meu trabalho junto aos desabrigados, na época de abril de 2010, no Morro Boa Vista, onde a cidade de Niterói ficou um período bem... Nós tomamos conhecimento do seu empenho, a sua dedicação às causas. Pois é, e aí eu recebi da Alerj, né, pelo trabalho, né, enquanto direção da Unidade Municipal de Educação Infantil, professor Nilo Neves, uma moção de congratulações e aplausos pelo excepcional trabalho e dedicação, né, empenho como abrigo, né, com a comunidade do Morro Boa Vista, alguns certificados de reconhecimento, né, da própria Secretaria Municipal de Educação, também com relação à questão dos desabrigados. E algumas medalhas. As medalhas que eu venho recebendo são voltadas pelo cunho cultural que eu desempenho aqui na cidade de Niterói. Já recebi a medalha de mérito cultural pela Associação Fluminense de Belas Artes, a medalha Grande Jean de Montigny, junto ao Instituto Geográfico de Niterói, e a medalha Joaquim Nabuco, recentemente, numa parceria do Instituto Histórico Geográfico de Niterói com a Associação Fluminense de Belas Artes. E quem preside essas instituições? O Instituto Histórico Geográfico de Niterói e também a Associação Fluminense de Belas Artes. Bom, porque, pelo que eu tenho acompanhado, ambos têm feito belos trabalhos. Existem vários grupos, academias e associações na cidade de Niterói que desempenham excelentes trabalhos. Mas, no momento, essas duas instituições, elas são dirigidas por duas pessoas maravilhosas. O Instituto Histórico Geográfico de Niterói, nesse momento, ele está sendo dirigido, o presidente é o professor Marcos Vinícius Macedo Varela, o vice-presidente, o professor Francisco Tomasco de Albuquerque, que, por sinal, eu tenho até que fazer uma colocação ao Francisco, porque o Francisco eu conheci o Francisco, eu tinha 6 anos de idade. Muito tempo atrás, quando ele começou a fazer um trabalho de pesquisa sobre a família Langsdorff. E eu sou a 4ª geração da família Langsdorff.
Então, depois de muito tempo, quer dizer, eu tinha 6 anos. Eu só fui frequentar o Instituto Histórico Geográfico de Niterói a partir de 2005. Então, quer dizer, depois de muito tempo que eu fui reencontrar o professor Francisco. Então, Ele atualmente preside o ciclo monárquico Dom Pedro II, então, é isso? Permanece. E está tá numa luta aí para a conquista de um espaço, de uma casa. Que Niterói precisa, né, Carlos Mônaco? Niterói, é o que eu te falei, possui vários grupos, várias academias, várias associações. O meio literário, o meio cultural da cidade de Niterói deixa qualquer outra cidade com água na boca. É verdade, concordo plenamente. Porém, as instituições, a maioria não tem sede própria. A maioria não tem sede própria. Né? O próprio Instituto Histórico Geográfico de Niterói fica junto da Secretaria de Educação de Niterói. Cedido espaço pela Secretaria Municipal de Educação, assim como a Academia Niteroense de Letras, que também está no mesmo prédio, e as demais instituições literárias sem teto. Pois é. A própria Associação Fluminense de Belas Artes, cujo o presidente, o comendador Deluna Freire, também é sem teto. É verdade. Infelizmente. Há pouco perdeu um espaço que tinha ali na rua Hernani Pires de Melo. Isso. Então, eu acho que, nesse momento, a gente poderia dar a questão de valorizar, né, as pessoas que preservam, que fazem da memória esse resgate. A história da cidade não se perde através dessas pessoas. E essas pessoas não têm onde se encontrar. Eu acompanho de perto a luta de todos. Né? Não que o Jardim São João não seja uma boa escolha, porque não que o Calçadão da Cultura também não seja uma boa escolha, porque a gente tem o historiador, o intelectual, ele é tão forte que ele procura lugares para poder estar em encontro numa roda de conversa. E, na verdade, o Niterói possui, ao meu ver, um dos movimentos literários mais poderosos do Estado. Niterói realmente tem uma força muito grande em termos de movimento literário e histórico, com diversas instituições. Precisava valorizar mais, Carlos E com Mônaco. grande trabalho prestado, né? Precisava valorizar mais. Vamos aguardar um pouco mais. Bom, Cristina, você já publicou uma série de artigos, não é isto? Pelo que eu tomei conhecimento, monografias, discursos. Pode nos falar algo a respeito? Bom, meus primeiros ensaios foram junto à Pró-Reitoria de Extensão da UF, né, onde eu participei em 2002, 2003, 2004, com trabalhos, e esses realmente foram apresentados, ficaram registrados. Né? Então, foram os primeiros ensaios onde eu escrevi artigos. A monografia e o artigo sobre a viagem de Langsdorff ao Brasil, que eu citei, né, agora há pouco, Langsdorff, eu não poderia deixar de citar, porque na minha primeira graduação, em 85, eu já começava a falar do Langsdorff, não por meio dos livros, mas por meio da família. Era uma tia minha que sempre guardou todas as revistas, Cruzeiro, né? E através das revistas que eu fui ter o contato com a questão do Langsdorff, a questão da sua descendência, toda a sua história. E aí foi minha primeira publicação, né? Que foi o primeiro pontapé. Então foi uma monografia, um artigo, né? Sobre a viagem de Langsdorff ao Brasil. Isso. Em 1985, 2005. Isso. O primeiro, o original, na íntegra, em 1985. E com algumas adaptações
agora mais recente, em 2005. 20 anos depois, né? Isso. Né? Bom, tem o discurso de posse da própria academia, né? Falando um pouco sobre o José Antônio Soares de Souza, alguns artigos sobre a questão ambiental, a questões da nossa terra, né? Desde a demarcação aqui das terras da Banda do Além, né? Até o Brasil nos dias de hoje, como que fica essa questão indígena na demarcação. Projeto Caminhos de Darwin, que é importantíssimo, que foi uma parceria do Instituto Histórico Geográfico de Niterói, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia e a Casa da Ciência da UFRJ, que a gente pôde falar um pouco da comemoração dos 150 anos da teoria da evolução, Charles Darwin. Cora Coralina, nossa biblioteca, né, pública, municipal aqui de Niterói, onde eu participo com várias palestras, onde a mais notável e memorável foi sobre o bonde e o carnaval. Vila Real da Praia Grande, a passagem de Charles Darwin por Niterói, importantíssimo, porque fez parte do primeiro número do jornal Literato, né, um jornal aqui da nossa cidade, né, na qual você faz parte, né, Carlos? Então, foi uma honra muito grande, o jornal número 1, um artigo também. Um artigo, quando eu falo que eu atravessei a Bahia, né? O primeiro artigo publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Esse artigo fala do Centro Cívico como construção do conjunto arquitetônico do centro de Niterói, que nada mais é do que o Fórum, a Praça da República, o Liceu, todo aquele conjunto ali tem um porquê de estar ali. Então, tem o artigo publicado aqui na revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. E a biografia do nosso professor, vereador, inclusive, Nilo Neves, né? Algumas poesias, como uma que eu fiz em homenagem ao Pimentel. Pimentel é uma história de vida, não poderia deixar de falar. Pimentel também é um ícone da nossa cidade. Sem dúvida alguma. Né? Histórias para contar, eu fiz para participar dos 50 anos da UF, para concorrer como recordação desses 50 anos. Né? E algumas coisas ainda estão vindo por aí. E tem alguma coisa prevista, algum projeto para um lançamento de algum livro no futuro? Tem, um futuro bem próximo, tá? Já está pronto. Eu tenho o artigo Um Bonde em São Gonçalo, que vai ser publicado, já está pronto, junto à AGLAC, que é a Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, enfocando o bonde em São Gonçalo. O crescimento urbano da cidade de Niterói é o próximo artigo do Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, que fala um pouco da questão da urbanização e do saneamento no século XIX, a questão da água, do chafariz, justamente com a descoberta lá do morro, né, São Lourenço, Boa Vista, que me veio essa inspiração. E o livro, que já está pronto, que vai ser um outro ponto, né, a falar, que é Jardim São João, Centro de Convívio. Jardim São João também é um outro ponto que vai dar o que falar, porque é um local que, no momento, não é valorizado, mas, durante o percurso de toda a nossa trajetória histórica, sempre foi um centro de convívio. E muitas recordações vão vir por aí. Sem dúvida alguma. Como você vê a atuação do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e o curso que você coordena? Bom, a cada ano que passa, vem se aumentando a procura do número de participantes para o curso de História da cidade de Niterói. E qualquer pessoa pode participar desse curso? Qualquer pessoa pode participar, tá? Sendo de Niterói ou não.
não precisa ser graduado, não precisa ser da área de história, pode ser dona de casa, pode ser funcionário público, pode ser estudante do nível médio, pode ser estudante universitário, acadêmico, qualquer pessoa pode participar, inclusive não tem nem faixa etária. E outra coisa, Cristina, a palestra que você já proferiu no Instituto Histórico e em outros espaços? Foram várias. Cada produto, cada artigo, cada livro, cada pesquisa pronta no dia de hoje é fruto de um trabalho, de uma palestra ou de várias palestras que a gente vem fazendo durante a nossa trajetória. Em escolas da rede, no próprio Jardim São João, nós tivemos agora há pouco tempo uma semana de ciência e tecnologia, que junto ao Jardim São João a gente pôde ter lançamento de livro, apresentação de trabalho. Então, nós temos vários estudos que dão fruto. E o fruto é justamente a publicação do artigo e dos livros. Mas todas essas passaram e foram testadas e apresentadas em várias rodas de conversas, em várias palestras, em várias instituições, para poder até dar o corpo a esse produto final. Perfeito. Eu queria falar as considerações finais a respeito da sua participação aqui no programa. Quero agradecer imensamente a sua presença, da professora Cristina Pontes, que é uma das mais importantes historiadoras aqui de nossa Niterói. Com a palavra, para finalizar o programa, Cristina Pontes. Bom, eu queria agradecer ao Carlos Mônaco, nosso grande incentivador da memória, não só de Niterói, mas principalmente de Niterói. Carlos Mônaco, que é o carro-chefe, quando se trata da cidade, da questão cultural, da memória da cidade, é o Carlos Mônaco. Então, eu queria agradecer imensamente por essa oportunidade de poder estar falando um pouco, não só das questões históricas, mas como pessoa, como cidadã, como uma pessoa que pôde contribuir e contribui cada vez mais com a cidade, ajudando a tombar prédios que poderiam hoje não estar mais aqui, ajudando a preservar documentos que poderiam não mais estar aqui, ajudando a publicarem, através de artigos e livros, tanto na cidade como fora da cidade, histórias e questionar ainda, mesmo através da memória, questionar o porquê de tanta coisa que vem acontecendo hoje, com as questões das tragédias, das chuvas, por que enche, por que não enche, a questão do crescimento urbano. Então, eu queria agradecer a participação, a todos os meus companheiros do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, porque a gente não consegue trabalhar sozinho. Cada fruto de pesquisa tem sempre o grupo que nos ajuda, pessoas que nos ajudam, assim como todas as minhas colegas professoras e os meus alunos, que também ajudam e muito a contribuir à história da cidade. Muito obrigado, agradeço imensamente pelas suas palavras e também felicito pelos trabalhos que você esteve à frente de escolas na qual você foi diretora. Despeço-me agradecendo aos telespectadores, lembrando que o programa é reprisado às quintas-feiras, às 21 horas, sextas-feiras, às 9 horas da manhã e aos sábados, às 16 horas. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira.